Quarto de despejo. Diário de uma favelada. Carolina Maria de Jesus. Nota dos editores. Esta edição respeita fielmente a linguagem da autora, que por muitas das vezes contraria a gramática, incluindo a grafia e a acentuação das palavras, mas que por isto mesmo traduz como realismo a forma que o povo enxerga e se expressa ao mundo. Apresentação. Favela. O quarto de despejo de uma cidade. O cotidiano da favela já foi contado por diversos autores, de diferentes maneiras, mas neste livro a perspectiva é outra, é a de quem vive na favela, mais especificamente de uma catadora de papel que só pode chegar até o seu segundo ano de ensino fundamental. O Quarto de Despejo é uma edição do diário de Carolina Maria de Jesus, migrante de Sacramento, Minas Gerais, mãe solteira e moradora da primeira grande favela de São Paulo, a Canindé, que já foi desocupada em meados de 1960 para a construção da Marginal do Tietê. O livro relata a amarga realidade dos favelados na década de 1950. Os costumes de seus habitantes, a violência, a miséria, a fome e as dificuldades para se obter comida. O tempo não passou, a cidade cresceu, mas a realidade de quem vive na miséria não mudou muito. Isso faz o relato de Carolina uma obra atemporal, sempre emocionante, best-seller traduzido para 13 línguas. O Quarto de Despejo também é um referencial importante para estudos culturais e sociais, tanto no Brasil quanto no exterior. Conheça a história de descobrimento desse livro no prefácio a seguir, escrita pelo jornalista Audélio Dantas. E ao final do livro, veja o depoimento de Carolina sobre a sua luta pela sobrevivência e sobre o seu ponto de vista em relação ao sucesso desta obra. A atualidade do mundo de Carolina, Audálcio Dantas. Para os leitores dessa edição de Quarto de Despejo, é preciso que eu me apresente. Entrei na história desse livro como jornalista, verde ainda, como emoção e a certeza de quem acreditava que poderia mudar o mundo, ou pelo menos as favelas, principalmente a favela de Canindé. Repórter, fui encarregado de escrever uma matéria sobre a favela que se expandia à beira do rio Tietê, no bairro de Canindé. Lá, no rebuliço favelado, encontrei a negra Carolina, que logo se colocou como alguém que tinha o que dizer. E tinha, tanto que na hora desistir de escrever a reportagem. A história da favela que eu buscava estava escrita em uns 20 cadernos encardidos que Carolina guardava em seu barraco. Li e logo vi, repórter nenhum, escritor nenhum poderia escrever melhor aquela história. A visão de dentro da favela. Da reportagem, reprodução dos trechos do diário, publicada na Folha na noite de 1958 e mais tarde, 1959, na revista O Cruzeiro. Chegou-se ao livro em 1960 e fui responsável pelo que chama de edição de texto. Li todos aqueles 20 cadernos que continham o dia a dia de Carolina e seus companheiros de triste viagem. A repetição da rotina favelada, por mais fiel que fosse, seria exaustiva. Por isso foram feitos cortes e selecionados trechos mais significativos. A fome aparece no texto com uma frequência irritante. Personagem trágica e inarredável, tão grande e tão marcante que adquire cor na narrativa tragicamente poética de Carolina. Em sua rotineira busca de sobrevivência no lixo da cidade, ela descobriu que todas as coisas do mundo, o céu, as árvores, as pessoas e os bichos, ficavam amarelas quando a fome atingiu o limite de insuportável. Caroline viu a cor da fome, amarela. No tratamento que dei ao original, muitas vezes por excessiva presença, a amarela saiu de cena, mas não de modo a diminuir sua importância na tragédia favelada. Mexi também a pontuação, assim como algumas palavras cuja grafia poderia levar incompreensão da leitura. E foi só, até a última linha. Escritor nenhum poderia escrever melhor aquela história. A visão de dentro da favela. O tempo operou profundas mudanças na vida de Carolina.
a partir do momento em que os seus escritos, registros do dia a dia angustiante da miséria favelada, foram impressos em letra de forma num livro que correu o mundo inteiro, lido, discutido e admirado em 13 idiomas. O livro, assim, forte e original, só podia gerar muita polêmica. Para começar, ele rompeu as rotinas das magras edições de 2, 3 mil exemplares no Brasil, e em poucos meses, a partir de agosto de 1960, foi lançado sucessivas edições que atingiram um conjunto às alturas de 100 mil exemplares. Os jornais, as revistas, o rádio e a televisão, primeiro aqui e depois no mundo inteiro, abriram espaço para o livro e para a história de sua autora. O sucesso do livro, uma tosca acompanhante e uma lírica narrativa do sofrimento do homem relegado às condições de mais desesperada e humilhante de vida, foi também o sucesso pessoal de sua autora, transformada em um dia para o outro em uma patética Cinderela, saída do borralho do lixo para brilhar intensamente sobre as luzes da cidade. Carolina, querendo ou não, transformou-se em um artigo de consumo, que, em certo sentido, num bicho estranho se exibia como uma excitante curiosidade, conforme registrou o escritor Luiz Martins. Mas, acima da excitação dos consumidores fascinados pela novidade, pelo entusiasmo feito daquela negra semi-analfabeta que alcançava o estrelato, e mais do que isso, ganhava dinheiro, pairava a força do seu livro, sua importância como depoimento, sua autenticidade e sua paradoxa beleza. Sobre ele, escreveram alguns dos melhores escritores brasileiros, Raquel de Queiroz, Sérgio Miller, Helena Silveira e Manuel Bandeira, dentre outros também, o que nos impediu que alguns torcessem o nariz para o livro até serem lançado. Dúvidas sobre a autenticidade do texto de Carolina. Aquilo só podiam dizer que era uma obra de espertalhão, um golpe publicitário. O poeta Manuel Bandeira, um lúcido artigo, colocou as coisas no devido lugar. Ninguém poderia inventar aquela linguagem, aquele dizer, aquelas coisas como extraordinária força criativa, mas típico de quem ficou a meio caminho da instrução primária. Exatamente o caso de Carolina, que se pôde chegar só até o segundo ano de uma escola primária em Sacramento, Minas Gerais. O impacto causado por Quarto de Despejo foi além das discussões sobre o texto. O problema da favela, que na época a dimensão ainda era reduzida em São Paulo, foi discutido por técnicos e políticos. Um grupo de estudantes fundou o movimento universitário de desfavelamento, cuja sigla era MUD. Releva, no mínimo, uma intenção generosa. Ou um sonho. E Carolina era alçada para a condição de cidadão, com um título oficial conferido pela Câmara Municipal de São Paulo. O cenário que foi escrito diário já não era o mesmo. Parte dele deu lugar ao asfalto de uma nova avenida, que por coincidência chamada Marginal. A Marginal do Tietê, que passa por ali onde, em meados dos anos 60, se erguia o caos semi-urbano e suburbano da favela de Canindé, em São Paulo. O resto foi ocupado por construções sólidas, ordenadas, limpas, arrumadas no lugar dos barracos cujos ocupantes foram para outros cantos da cidade, para outros quartos de despejos. Mais de 30 anos decorridos desde o aparecimento de Quarto de Despejo, a cidade tem outra cara, esparramada por muitos além da Avenida Marginal e a favela de Canindé, onde viveu a Carolina Maria de Jesus na rua. O barraco número 9 multiplicou-se em dezenas, centenas de outras. Assim, o Quarto de Despejo não é mais um livro sobre ontem, é de hoje. Sua contundente atualidade e dramaticamente demonstração pelos arrastões que invadiram em 92 e as praias da zona sul do Rio de Janeiro. Os quartos de despejos multiplicados estão transbordando. Aniversário de minha filha Vera Lúcia. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impedem a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida.
Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então, eu levei 3 litros e troquei com Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me o pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toicinho, 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho, João José. Ele estava na rua. Feliz. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada, e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Aboli as crianças. Aleitei-as. E aboli-me. E aleitei-me. Esperei até às 11 horas. Um certo alguém. Ele não veio. Tomei o melhorai e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha, Veronice, dizia: "Vá buscar água, mamãe." 16 de junho. Levantei-me. Obedeci a Veronice. Fui buscar água. Fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comessem carne com farinha. Eu estava indisposta. Resolvi benzer-me. Abri a boca 2 vezes e certifiquei-me que estava com o mal olhado. A indisposição desapareceu. Saí e fui ao seu Emanuel. A indisposição desapareceu. Saí e fui ao seu Emanuel levar umas latas para vender. Tudo quando eu encontro no lixo, eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para Veronice. Ai, Senhor, tem que ser separado. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para Veronice. E os 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida aturdida que eu levo. Cato papel, lavo roupa de 2 jovens, permaneço na rua o dia todo. Eu estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos. Ela não gosta de andar descalça. Faz uns 2 anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne e uma máquina de costura. Cheguei em casa e fiz o almoço para os 2 meninos. Arroz, feijão e carne. Eu vou sair para catar papel. Deixei as crianças, recomendei-lhes para não brincar no quintal e não sair na rua, porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta, com vontade de deitar, mas o pobre não repousa. Não tenho privilégio de gozar de descanso. Eu estava nervosa, interiormente, ia maldizendo a sorte. Catei 2 sacos de papel. Depois retornei. Catei uns ferros, umas latas e lenha. Vinha pensando, quando eu chegar na favela, vou encontrar... novidades. Talvez a doutora Rosa ou a indolente Maria dos Anjos brigaram com os meus filhos. Encontrei a Veronice dormindo e os 2 meninos brincando na rua. Pensei, são 2 horas. Creio que vou passar o dia sem novidades. O João José veio avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chamando para dar mantimentos. Peguei a sacola e fui.
Era o dono do centro espírita da rua Vergueiro 103. Ganhei 2 quilos de arroz, idem de feijão, e 2 quilos de macarrão. Fiquei contente. A perua foi-se embora. O nervoso interior que eu estava sentindo... Nervoso é fora. O nervoso interior que eu sentia ausentou-se. Aproveitei a minha calma interior para eu ler. Peguei uma revista e sentei no capim, recebendo os raios solares para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete e dei ao meu filho João José, para ir ao Arnaldo comprar um sabão. 2 melhorais. Ai, caralho, era uma frase toda. Escrevi um bilhete e dei ao meu filho João José, para ir ao Arnaldo comprar um sabão, 2 melhorais e o resto de pão. Pus água no fogo para fazer café. O João retornou-se. Disse que havia pedido os melhorais. Voltei com ele para procurar. Não encontramos. Disse que havia perdido os melhorais. Voltei com ele para procurar. Não encontramos. Quando eu tinha chegado no portão, encontrei uma multidão. Crianças e mulheres que vinham reclamar que o José Carlos havia apedrejado suas casas. Meu Deus. Crianças e mulheres que vinham reclamar que o João José... Agora fiquei com o nome do menino na cabeça. Parágrafo tudo de novo. Quando eu veio chegando no portão, encontrei uma multidão. Crianças e mulheres que vinham reclamar que José Carlos havia apedrejado suas casas, para eu repreendê-lo. 17 de julho, domingo. Um dia maravilhoso. O céu azul sem nuvens. O sol está tépido. Deixei o leite às 6:30. Fui buscar água. Fiz café. Tendo só um pedaço de pão e 3 cruzeiros, dei um pedaço a cada um. Pus feijão no fogo, que ganhei ontem no centro espírita da rua Vergueiro 103. Fui levar minhas roupas. Quando retornei do rio, o feijão estava cozido. Os filhos pediram pão. Dei os 3 cruzeiros ao João José. Para ir comprar pão. Hoje é a Anair Martins quem começou a implicar com os meus filhos. A Silvia e o esposo já iniciaram o espetáculo ao ar livre. Ele está lhe espancando, e estou revoltada com o que as crianças presenciam. Ouvem palavras de baixo calão. Oh, se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. Fui na dona Floreia pedir um dente de alho, e fui na dona Analia e recebi o que esperava. Não tenho. Fui torcer minhas roupas. A dona Aparecida perguntou-me: A senhora está grávida? Não, senhora, respondi gentilmente, e lhe xinguei interiormente. Se estou grávida não é da sua conta. Tenho pavor dessas mulheres da favela. Tudo querem saber. A língua delas é como pés de galinha. Tudo espalha. Está circulando o rumor que eu estou grávida, e eu não sabia. Saí à noite e fui catar papel. Quando eu passava perto do campo de São Paulo, várias pessoas saíam do campo, todas brancas, só um preto, e o preto começou a insultar-me. Vai catar papel, minha tia? Olha o buraco, minha tia. Eu estava indisposta, com vontade de deitar, mas prossegui. Encontrei várias pessoas conhecidas, amigas e palavras para falar. Quando eu subi a Avenida Tiradentes, encontrei umas senhoras. Uma me perguntou: Sarou as pernas? Depois que operei,
Fiquei boa, graças a Deus, e até pude dançar no carnaval com minha fantasia de penas. Quem operou-me foi o Dr. José Torres Neto. Bom médico. E falando de política, quando uma senhora perguntou-me o que eu achava de Carlos Lacerda, respondi conscientemente. Muito inteligente, mas não tem instrução. E um político de cortiço, que gosta de intriga, um agitador. Uma senhora disse que foi uma pena a bala que pegou o major podia acertar o Carlos Lacerda. Mas o seu dia chegará, comentou outra. Várias pessoas afluiu-se. Eu era o alvo da atenção. Fiquei apreensiva, porque estava catando papel andrajosamente. Depois, não mais quis falar com ninguém, porque precisava catar papel. Precisava de dinheiro. Eu não tinha dinheiro em casa para comprar pão. Trabalhei até às 11h30. Quando cheguei em casa, era 24 horas. Esquentei comida, dei para a velha Eunice, jantei e deitei-me. Quando despertei, os raios solares penetravam pelas frestas do barracão. 18 de julho. Levantei às 7 horas, alegre e contente. Depois que me veio os aborrecimentos. Fui no depósito receber 60 cruzeiros. Passei no Arnaldo, comprei pão, leite, paguei o que devia e reservei dinheiro para comprar licor de cacau para a velha Eunice. Cheguei ao inferno. Abri a porta e pus os meninos para fora. A dona Rosa, assim que viu meu filho José Carlos, começou a implicar com ele. Não queria que o menino passasse perto do barracão dela. Saiu com um pau para espancá-lo. Uma mulher de 48 anos brigando com crianças? Brigando com criança? Às vezes eu saio, ela vem até a minha janela e joga o vaso de... Meu Deus. Às vezes eu saio e ela vem até a minha janela e joga o vaso de fezes nas crianças. Quando eu retorno, encontro os travesseiros sujos e as crianças fedidas. Ela odeia-me. Diz que estou perfeita. Diz que sou preferida pelos homens bonitos e distintos e ganho mais dinheiro do que ela. Sugiro a dona Cecília. Surgiu a dona Cecília. Veio repreender os meus filhos. Lhe joguei uma direta. Ela retirou-se e eu disse: Tem mulher que diz saber criar os filhos, mas algumas têm filhos na cadeia, classificado como mau elemento. Ela retirou-se, veio a indolente Maria dos Anjos, e eu disse: Eu estava discutindo com a nota. Já começou a chegar os trocos, os centavos. Eu não vou na porta de ninguém, e vocês quem vêm na minha porta aborrecer-me. Eu nunca xinguei filho de ninguém. Nunca fui na porta de vocês reclamar contra seus filhos. Não pense que eles são santos, é que tolero crianças. Veio a Maria da Silva. Veio a dona Silva reclamar contra meus filhos, que os meus filhos são mal educados. Mas eu não encontro defeito nas crianças. Nem nos meus filhos, nem nos dela. Sei que crianças não nascem com senso. Quando falo com uma criança, lhe dirijo palavras agradáveis. O que aborrece-me é elas vir na minha porta para perturbar a minha escassa tranquilidade interior. Mesmo elas aborrecendo-me, eu escrevo. Sei dominar meus impulsos. Tenho apenas 2 anos de grupo escolar, mas procurei formar o meu caráter.
A única coisa que não existe na favela é solidariedade. Vejo o peixeiro senhor Antônio Lira e deu-me uns pães. Veio o peixeiro senhor Antônio Lira e deu-me uns pães. Vou fazer o almoço. As mulheres saíram. Deixou-me em paz por hoje. Elas já deram um espetáculo. A minha porta atualmente é teatro. Todas as crianças jogam pedras, mas os meus filhos são os bodes. Todas as crianças jogam pedras, mas os meus filhos são os bodes expiratórios. Elas aludem que não sou casada, mas eu sou mais feliz do que Elas aludem que eu não sou casada, mas eu sou mais feliz do que elas. Elas têm marido, mas são obrigadas a pedir esmolas. São sustentadas por sociedades de caridade. Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los, e elas têm que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barraco e meus filhos dormindo sossegados. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barraco, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas na favela, que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Os que preferiu Suezes? Os que preferiu me eram suezes, e as condições que eles me impuseram eram horríveis. Tem a Maria José, mais conhecida por Zefa, que reside no barracão da Rua B, número 9. É uma alcoólatra. Quando está gestante, bebe demais. E as crianças nascem e morrem antes dos 12 meses. Ela odeia-me porque os meus filhos vingam e por eu ter um rádio. Um dia, ela pediu o rádio emprestado. Disse-lhe que não podia emprestar, que ela não tinha filhos, podia trabalhar e comprar. Mas é sabido que as pessoas que são dadas ao vício da embriaguez não compram nada, nem roupas. Os ébrios não prosperam. Ela às vezes joga água nos meus filhos. Ela alude que eu não espanco meus filhos. Não sou dada à violência. O José Carlos disse: Não fique triste, mamãe. Nossa Senhora Aparecida há de ter dó da senhora. Quando eu crescer, eu compro uma casa de tijolos para a senhora. Ai, gente, eu vou começar a chorar. Fui catar papel e permaneci fora da casa 1 hora. Quando retornei, vi várias pessoas às margens do rio, e que lá estava um senhor inconsciente pelo álcool, e os homens indolentes da favela lhe vasculhavam os bolsos. Roubaram o dinheiro e rasgaram os documentos. É 5 horas. Agora o senhor Heitor ligou a luz, e eu vou levar as crianças para irem ao leito, porque eu preciso sair. Preciso dinheiro para pagar a luz. Aqui é assim, a gente não gasta luz, mas precisa pagar. Saí e fui catar papel. Andava depressa, porque já era tarde. Encontrei uma senhora. Ia maldizendo sua vida conjugal. Observei, mas não disse nada. Amarrei os sacos, pus as latas que catei ao outro saco
e vim para casa. Quando cheguei, liguei o rádio para saber as horas. Eram 23h55. Esquentei corrida, li, despi-me e depois deitei. O sono surgiu logo. 19 de julho. Despertei às 7 horas com a conversa dos meus filhos. Deixei o leite e fui buscar água. As mulheres já estavam na torneira, as latas em fila. Assim que cheguei, a Florenciana perguntou-me: de que partido é aquela faixa? Li: PSB. E respondi: Partido Social Brasileiro. Passou o senhor Germano. Ele perguntou novamente: Senhor Germano, esta faixa é de que partido? Do Janiro. Ela rejubilou-se e começou a dizer que o doutor Ademir de Barros é um ladrão, que só as pessoas que não estavam presas é que apreciavam e acatam o doutor Ademir. Eu e a dona Maria Puerta, uma espanhola muito boa, defendíamos o doutor Aldemar, nossa, eu tô lendo errado, vou começar o parágrafo de novo. Ela rejubilou-se e começou a dizer que o doutor Ademar de Barros é um ladrão, que só as pessoas que não presta é que apreciam o que só as pessoas que não presta que só as pessoas que não presta é que aprecia e acata o doutor Ademar. E eu e a doutora Maria Puerta, uma espanhola muito boa, defendíamos o doutor Aldemar. Dona Maria disse: Eu sempre fui ademartista. Gosto muito dele. E de doutor Leonor. Eu não sei como se lê. De Leonor? Gosto muito dele e de Leonor. A Florenciana perguntou: Ele já deu esmola à senhora? Já deu o Hospital das Clínicas. Chegou a minha vez. Pus a minha lata para encher. A Florenciana prosseguiu elogiando Jânio. Nossa, eu li Jário. Já foi. Chegou a minha vez. Pus a lata para encher. A Florenciana prosseguiu elogiando o Janil. A água começou a diminuir na torneira. Começamos a falar da Rosa, que ela carregava a água desde as 4 da madrugada, que ela lavava toda a roupa em casa, que ela precisava pagar 20 cruzeiros por mês. Minha lata encheu e eu vim embora. Estive revendo os aborrecimentos que disse esse... Estive revendo os aborrecimentos que tive esses dias. Suporto as contingências da vida resoluta. Não consegui armazenar para viver. Resolvi armazenar paciência. Nunca feri ninguém. Tenho muito senso. Não quero ter processos. O meu registro geral é 845936. Fui no depósito receber o dinheiro do papel, 55 cruzeiros. Retornei depressa, comprei leite e pão. Preparei Toddy para as crianças. Arrumei os leitos, pus feijão no fogo, varri o barraco. Chamei o senhor Ireno Venâncio da Silva
para fazer um balanço para os meninos, para ver se eles permaneciam no quintal para os vizinhos não brigar com eles. Dei-lhe 16 cruzeiros. Enquanto ele fazia o balanço, eu fui ensaboar as roupas. Quando retornei, o senhor Ireno estava terminando o balanço. Fiz alguns reparos e ele terminou. Os meninos deu valor ao balanço só na hora. Ixi. Os meninos deu valor ao balanço só na hora. Todos queriam balançar ao mesmo tempo. Fechei a porta e fui vender as latas. Levei os meninos. O dia está caído, e eu gosto que eles recebam os raios solares. Que suplício! Carregar a velha Eunice o saco nas costas. Carregar a velha Eunice e levar o saco nas costas. Que suplício! Carregar a velha Eunice e levar o saco nas costas. Vendi as latas e os metais. Ganhei 31 cruzeiros. Fiquei contente e perguntei. Ai, mas... Seu Manuel, o senhor não errou na conta? Não, por quê? Porque o saco de latas não pesava tanto para eu ganhar 31 cruzeiros. E a quantia que eu preciso para pagar a luz. É a quantia que eu preciso para pagar a luz. Despedi-me e retornei-me. Cheguei em casa, fiz o almoço. Enquanto as panelas ferviam, eu escrevi um pouco. Dei o almoço às crianças e fui no cablim catar papel. Deixei as crianças brincando no quintal. Tinha muito papel. Trabalhei depressa, pensando que aquelas besteiras humanas são capazes de invadir o meu barracão e maltratar... Trabalhei depressa, pensando que aquelas bestas humanas são capazes de invadir o meu barracão e maltratar os meus filhos. Trabalhei apreensiva e agitada. A minha cabeça começou a doer. Elas costumam esperar eu sair para vir no meu barracão, espancar os meus filhos, justamente quando eu não estou em casa, quando as crianças estão sozinhas. E não podem se defender. E não podem defender-se. Nas favelas, as jovens de 15 anos permanecem até a hora que das querem. Mesclam-se com as meretrizes. Contam suas aventuras. Aos que trabalham. E há os que levam a vida à torta e à direita. As pessoas de mais idade trabalham. Os jovens é que renegam o trabalho. Tem as mães que catam frutas e legumes nas feiras. Tem as igrejas que dão pão. Tem o São Francisco que todos os meses dá mantimento, café, sabão e essas coisas. E etc. Elas vai na feira catar cabeça de peixe. Tudo que pode aproveitar. Comer qualquer coisa. Tem estômago de cimento armado. Às vezes, eu ligo o rádio... Às vezes eu ligo o rádio e danço com as crianças. Simulamos uma luta de boxe. Hoje comprei marmelada. Assim que dei um pedaço para cada um, que eles me dirigiram um olhar terno. E o meu João José disse: "Que mamãe boa! Quando as mulheres feras invadem meu barraco, os meus filhos lhe jogam pedras. Elas diz: que crianças mal educadas.
eu digo: os meus filhos estão defendendo-me. Vocês são incultas. Vocês são incultas. Não pode compreender. Vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo que aqui se passa e tudo que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro e vocês, com estas cenas desagradáveis, me fornecem os argumentos. A Silva pediu-me para retirar o seu nome do meu livro. Ela disse: você é mesmo uma vagabunda. Dormia no albergue noturno. O seu fim era acabar na maloca. O seu fim era acabar na maloca. Eu disse: está certo. Quem dorme no albergue noturno são os indigentes. Não tem recursos e o fim é mesmo nas malocas. E você, que diz nunca ter dormido no albergue noturno? O que veio fazer aqui na maloca? Você era para estar residindo numa casa própria? Porque sua vida rodou igual a minha. Ela disse: a única coisa que você sabe fazer é catar papel. Eu disse: cato papel, estou provando como vivo. Estou residindo na favela, mas se Deus me ajudar, hei de mudar daqui. Espero que os políticos extinguem as favelas. Aos que prevalecem do meio em que vivem, demonstram valentia para intimidar os fracos. A casa que tem 5 filhos, e a velha é quem anda o dia inteiro pedindo esmola. As mulheres que os esposos adoecem e elas, no penado da enfermidade, mantêm o lar. Os esposos que veem a esposa manter o lar não saram nunca mais. Hoje, não saí para catar papel. Vou deitar. Não estou cansada e não tenho sono. Ontem eu bebi uma cerveja. Hoje estou com vontade de beber outra vez. Mas não vou beber. Não quero viciar. Tenho responsabilidade. Os meus filhos. E o dinheiro gasto em cerveja faz falta para o essencial. O que eu reprovo nas favelas são os pais que mandam os filhos comprar pinga e dá as crianças para beber e diz: ele tem lombriga. Os meus filhos reprovam o álcool. O meu filho João José diz: mamãe, quando eu crescer não vou beber. O homem que bebe não compra roupas, não tem rádio, não faz uma casa de tijolos. Ai, Jesus, eu vou chorar. O dia de hoje me foi benéfico. Nossa, benéfico é de fuder, hein? O dia de hoje me foi benéfico. É porque tá sem acento. As rascoas da favela estão vendo eu escrever e sabe que é contra elas. Resolveram me deixar em paz. Nas favelas, os homens são muito mais tolerantes, mais delicados. As bagunceiras são as mulheres. As intrigas delas é igual a de Carlos Lacerda, que irrita os nervosos. E não há nervosos que suportam. Mas eu sou forte. Não deixo nada impressionar-me profundamente. Não me abato.